Começamos agora com a parte 3 do nosso módulo 2, que a gente fala sobre as propriedades do estado gasoso. Ao falar sobre as propriedades do estado gasoso, a gente vai destacar sobre os tipos de sistemas gasosos, sobre a equação de Clapeyron e como ela se relaciona com as questões Enem. Vamos começar então? Vamos lá. Começando com os tipos de sistemas gasosos, o primeiro tipo de sistema são os sistemas isotérmicos. Sistemas isotérmicos são aqueles que não existe efeito da temperatura no seu desenvolver, são isotérmicas. Então, se não há efeito da temperatura, só há uma relação entre volume e pressão do sistema. Inclusive, é uma relação inversamente proporcional. Quanto maior for o volume, menor será a pressão exercida sobre o sistema. Esse gráfico demonstra muito bem isso, e inclusive essa habilidade no aspecto Enem é uma habilidade muito cobrada, essa de interpretação gráfica, né? Tomada de decisões com base em dados expressos graficamente. Observe então que aqui há ao longo do eixo X um crescimento do volume e, consequentemente, ao longo do eixo Y há um decréscimo da pressão. Esse decréscimo não é exatamente linear. Se fosse linear, seria uma curva deste perfil, né? Mas não é assim, é uma curva hiperbólica descendente, basicamente lembra uma curva limite, é essa razão aí de decréscimo. Quanto maior o volume, menor a pressão. Outro tipo de sistema é o sistema isobárico. Nesse tipo de sistema, previsto pela lei de Gay-Lussac, mas vocês não precisam ficar decorando essas coisas para o Enem, pode ficar tranquilo. O mais importante é saber a relação. Nesse tipo de sistema, a relação que há é que o sistema acontece sob pressão constante. Então, como ele está sob pressão constante, só o que é capaz de interferir no sistema é o volume e a temperatura. E o mais legal disso é que o volume e temperatura possuem uma relação diretamente proporcional. Há uma relação de proporcionalidade direta entre eles. Olha só a expressão gráfica do volume da temperatura. Isso quer dizer que quanto maior é a nossa temperatura, maior também será o volume, está sendo expresso aí. Daqui a pouco, todas essas condições são unificadas em uma única expressão matemática que resume tudo isso. Outro e terceiro e último tipo de sistema é o sistema isométrico, também chamado isovolumétrico ou isocórico. Nesse tipo de sistema, temos que o volume não importa, a quantidade, né, de moléculas, que daqui a pouco a gente vai fazer essa relação, não importa. Só o que vai determinar é pressão e temperatura. E também existe uma relação diretamente proporcional entre pressão e temperatura. A gente observa que quanto maior a temperatura, maior é a pressão. A equação que resume todo esse comportamento é essa equaçãozinha que está aqui destacada nesse quadro. Eu prefiro chamá-la de equação do Pivot-Povotot, em que aqui a gente tem as condições iniciais do meu sistema, esse aqui é o início, e aqui eu tenho as condições finais do meu sistema. Essa equação aqui é uma equação matriz. A partir dela, a gente pode deduzir a equação para qualquer tipo de sistema. É só eliminar aquela variável que não exerce influência. Que variável é essa? A variável que não exerce influência sobre o meu sistema é a variável que está constante. Então, se por acaso eu tenho um sistema isotérmico, no meu sistema isotérmico a equação vai ficar assim, ó. A equação do sistema isotérmico vai ser, eu elimino a variável temperatura. Vai ser pressão inicial vezes volume inicial, vai ser igual a minha pressão final vezes volume final. Se por acaso estou estudando, observe que a temperatura que estava aqui, né, no denominador, eu só retirei lá, eu eliminei da minha equação para o sistema isotérmico. Se por acaso estou estudando um sistema isobárico, então como é que vai ficar, prof? Sistema isobárico, eu vou eliminar a variável pressão. A expressão do sistema vai ficar assim, ó, volume inicial dividido por temperatura inicial vai ser igual a volume final sobre temperatura final. Sistema isobárico, a expressão fica nesse formato. Quem foi que eu retirei da história foi a variável que é insignificante no sistema isobárico, a variável pressão. Se por acaso meu sistema ele é o último sistema, o sistema isocórico, ou também chamado sistema isométrico ou isovolumétrico, a expressão vai ficar assim, ó, só criando um espaço aqui, fazer aqui embaixo. Para um sistema isocórico,
eu vou retirar da expressão a variável volume. Então, vou tirar aqui o volume da história, a equação vai ficar pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Lembrar dessa equaçãozinha, a equaçãozinha do PVT por Votor pode te ajudar muito. E se por acaso tudo varia ao mesmo tempo, se eu não tenho um sistema plenamente aberto, funcional de paredes móveis, que possui trocas, inclusive é possível que eu calcule as condições do sistema usando essa expressão, daqui a pouco a gente vai ver isso aplicado a questões. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês um simulador que resume muito bem também esse conhecimento, é o seguinte. Vou mandar o link, está disponível aí na área do assinante para vocês, o acesso a todos os simuladores de todas as aulas, né? Nesse simulador, eu consigo controlar a quantidade de partículas, estou colocando aqui. Aliás, antes de colocar aqui, vamos aos nossos indicadores. Deixa eu tirar esse quadrinho daqui. Pronto. Então, temos aqui temperatura, temos aqui número de colisões, aqui eu consigo também controlar a temperatura colocando a chama, aqui meu sistema tem paredes móveis, né? Eu consigo então modificar a pressão, e temos aqui um barômetro indicador de pressão para o sistema. Estou colocando aqui 50 moléculas pesadas, 50 moléculas leves. De antemão, o simulador ele já é muito preciso nessa ilustração, né? Observe que ao colocar as moléculas, a temperatura já aumenta, a pressão também aumenta. Temos o sistema com parede móvel aí em torno de 10,1 nanômetros e a pressão está sendo de 11,5 atm, temperatura de 300 Kelvin. O que o sistema também esse simulador foi muito preciso na sua identificação é que observem que as partículas leves elas possuem uma energia cinética muito superior às partículas pesadas, tá vendo? Isso é um princípio termodinâmico dos materiais. Se eu diminuo o volume do meu sistema, isso que eu estou fazendo aqui agora, ó, eu diminuo, eu estou pressurizando. Ao fazer isso, eu estou pressurizando o meu sistema. Olha só, a variável pressão vai crescendo cada vez mais. Olha aí, ao diminuir o volume do sistema. Uma consequência dessa elevação da pressão, daqui a pouco a gente vai ver, é que isso vai começar a exercer influência também na temperatura. Ó, estou pressurizando o meu sistema ao máximo. E se eu aquecê-lo? Agora aquecê-lo, olha só como aumenta a velocidade das moléculas. E aumenta especialmente a velocidade das moléculas aí vermelhas, as moléculas leves. Aumentei agora, joguei mais 50 moléculas pesadas lá dentro. Mais 50 moléculas leves, é a loucura que está meu sistema. Isso indica muito bem essa situação da variabilidade entre eles. E o quanto as variáveis se relacionam, né? Diminuiu o volume, aumentou a pressão. Agora eu vou aumentar o volume. Aumentei o volume ao máximo. Olha a pressão como diminuiu. Aqui eu vou permitir a vazão de algumas moléculas. Olha só. Como eu expandi meu sistema, olha a temperatura como diminui. Toda a expansão gasosa resulta no esfriamento do sistema. As moléculas ficam livres, ficam soltas. Tá. Brinque com esse simulador. Aqui a gente pode observar diferentes variáveis, brincar com tudo isso. E a gente pode observar na prática aquilo que a gente acabou de determinar nas equações aqui de PVT por Votor. Outra expressão extremamente válida relacionada ao comportamento dos sistemas é a equação de Clausius-Clapeyron, que eu vou falar dela aqui agora. A equação de Clapeyron. Deixa eu só colocar uma barrinha separadora. A equação de Clapeyron, provavelmente você que está fazendo uma revisãozona aí para o ensino médio, você já ouviu falar dela. Para quem vai conhecê-la agora, vai ser uma satisfação de apresentá-la. A equação de Clapeyron. Nessa equação é demonstrado a relação entre variáveis muito importantes para um sistema. Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes constante ideal dos gases vezes a temperatura absoluta. Essa é a equação de Clapeyron. Que ela pode ser resumida, inclusive, numa frasezinha para te ajudar a lembrar. A frasezinha é o seguinte, tem vários formatos essa frasezinha. Pode ser um formato que talvez memorize o mais fácil, porque ela é bem depreciativa. Puta velha, não rejeita tarado. Essa é a equaçãozinha aí de Clapeyron.
Aqui temos então pressão. Deixa eu colocar, fiquei até sem graça com essa frase. Aqui então fica a variável pressão, aqui a variável volume, aqui a variável número de mols, aqui a constante ideal dos gases, R, que é dado, geralmente expresso, né, nas questões Enem de propriedade gasosa, é expresso com um valor de 0,082. 0,082 litros ATM dividido por mol vezes Kelvin. E aqui é a temperatura absoluta. Temperatura absoluta é a temperatura Kelvin, a escala Kelvin. Para quem não está lembrando como é que converte graus Celsius para Kelvin, vou lembrar aqui agora. Temperatura em Celsius mais 273,15. Esse vírgula 15 você pode arredondar, na maioria das aplicações é igual a temperatura em Kelvin. Lembrando que a temperatura em Kelvin não se diz, né? Não se afirma graus Kelvin, é só a temperatura em Kelvin. A constante R também pode ser expressa de uma forma diferente, você não precisa esquentar a cabeça com isso, o Enem vai te dar, né, nos dados da questão, também pode ser expresso como 8,314 joules. Mol elevado a menos 1, Kelvin elevado a menos 1. Estar elevado a menos 1 quer dizer que está no denominador da expressão, tá? Daqui a pouco a gente faz questões aplicando a equação de Clausius-Clapeyron. Qual o principal diferencial dessa expressão? É que ela agora relaciona, além de relacionar as grandezas que a gente acabou de avaliar anteriormente, de pressão, de volume e de temperatura, avalia isso com o número de mols dos compostos e com essa tal constante R. Que diferença isso traz? O número de mols vai me dizer a quantidade de matéria, a quantidade de moléculas que vai estar reagindo, quantidade de moléculas. E a constante R vai me indicar se elas possuem comportamento fora do ideal. Nem sempre eu trabalho com gás ideal. Inclusive, vale a ressalva. O que, no fim das contas, prof, é um gás ideal, né? Que falamos tanto sobre eles. O que é um comportamento de gás ideal? Gás ideal é aquele que possui mínimas interações intermoleculares. Sabe aquelas interações que eu falei anteriormente, ligação hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente, íon dipolo? São interações intermoleculares. Um gás ideal tem mínimo, tem zero disso. Por isso que os principais gases ideais são os gases nobres. Eles não possuem interações intermoleculares significativas. São inclusive inertes, né? Nem chegam a reagir, exceto algumas exceções em condições bem anormais, né? Condições bem anômalas. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui sendo aplicado nas questões Enem. Tchau, tchau.